A paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. Hoje, dia 21 de março, é o dia 127 do nosso propósito de leitura da Bíblia dentro de um ano. A leitura de hoje se passa pelo segundo livro das Crônicas, dos capítulos 19 ao 21. Hoje também é o dia 24, o 24º dia do nosso propósito de 30 dias de busca pelo Espírito Santo. Então, como eu já disse anteriormente, se dedique ao máximo nesses últimos dias, em jejum e oração. Tente fazer algo que você ainda não conseguiu fazer, se dedique de verdade, para que você possa alcançar mais do Espírito Santo de Deus, mais de Deus para a sua vida. Amém? Então, sem mais delongas, vamos à leitura do texto para a nossa reflexão no dia de hoje, e depois da nossa reflexão eu quero orar pela sua vida. Abra a sua Bíblia comigo no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 20 também. Enquanto você procura, deixa seu like no vídeo, compartilha com quem você ama, mande esse vídeo para pessoas que ainda não conhecem a Jesus e faça também a sua parte na evangelização. Eu tenho certeza absoluta que a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, se alguém que ainda não conhece Jesus receber esse vídeo e ouvir essa palavra, eu tenho certeza absoluta que Deus pode falar com essa pessoa. Amém? Vamos à leitura? E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E, ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Esse texto que nós acabamos de ler, ele nos relata uma atitude do rei Josafá diante do povo de Judá, quando eles estavam diante de uma guerra que se iniciaria, onde seus inimigos do lado da Síria estavam indo para atacá-los. O povo, de acordo com o texto, se juntou ao rei Josafá para buscar a Deus e entregar essa guerra que se iniciaria, esse ataque que estava vindo ao Senhor, porque eles reconheceram que não tinham capacidade, eles não tinham força o suficiente para combater sozinhos. E Josafá, sendo um rei que era temente a Deus, fez o que qualquer servo de Deus deveria fazer quando se vê diante de uma luta. Foi diante de Deus e clamou ao Senhor, orou a Deus, pedindo socorro ao Senhor. Todo o povo foi junto com ele, esperando de Deus uma resposta, e a Bíblia nos diz que o Espírito de Deus veio sobre Jaziel, e Jaziel entregou uma palavra vinda diretamente da parte de Deus, falando que eles não precisavam temer essa guerra, porque a guerra já tinha sido entregue a eles, porque o próprio Deus iria pelejar em favor deles. Diante disso, nós podemos extrair uma lição muito importante disso que Josafá falou. Ele disse de forma bem clara: crede no Senhor, vosso Deus. O princípio para a vida cristã e para a vida de um servo de Deus é crer no Senhor. A Bíblia nos diz que aqueles que creem em Deus precisam acreditar que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então, se você crê em Deus, acredite que o Senhor, Ele vai te ajudar. Acredite que Deus ele pode operar em seu favor e Ele vai operar em seu favor.
Acredite que Deus ele vai mover o sobrenatural para te ajudar, para te auxiliar. Porque se você acredita em Deus, mas não acredita que Deus vai fazer algo em seu favor, ou que Deus vai te auxiliar no seu pior momento, não me parece ser uma fé muito viva. Não me parece que verdadeiramente você acredita em um Deus que é seu Pai espiritual, que é um Deus que te criou, que te sustenta, que te chamou para fazer grandes coisas. Porque se você acredita que verdadeiramente Deus ele te criou e ele te sustenta e ele te chamou para alcançar grandes coisas, você precisa crer que o Senhor ele vai te auxiliar nos seus piores momentos. Outra coisa que ele diz é: se você acreditar em Deus, vocês estarão seguros. Por quê? Porque aquele que confia em Deus recebe o livramento. Ele permanece seguro. Mas para receber esse livramento, você precisa acreditar que Deus vai operar em seu favor. Você precisa confiar plenamente de que Deus está no controle da situação e Ele está pronto para te livrar. Não interessa o tamanho do seu inimigo, o tamanho da guerra. Nesse caso aqui nós vemos o povo de Judá, que era um povo pequeno, enfrentando uma guerra gigantesca. Um povo muito grande contra eles, muito forte. E eles confiaram no Senhor e o Senhor deu livramento. Então, não tente calcular métodos ou formas de Deus operar o livramento sobre a sua vida, porque o que Deus faz é sobrenatural. Ele consegue arrumar recursos onde não tem. Ele consegue acabar com guerras antes que elas se iniciem, que foi nesse caso. Antes mesmo dos povos se encontrarem, a guerra já tinha sido vencida por Judá. Por quê? Porque Deus trouxe essa confusão sobre o exército inimigo e eles se destruíram. Então, Deus pode fazer com que os seus inimigos se destruam enquanto eles estão tentando te atacar. Deus não tem a necessidade de te expor ao perigo. Basta confiar no Senhor, que o Senhor vai fazer algo sobrenatural. Confie no Senhor, você vai ficar seguro. Ele segue dizendo: crede nos seus profetas e prosperareis. Quando ele diz isso, ele diz porque quem trouxe a palavra de Deus foi o profeta Jaziel. Não foi o próprio Deus que se materializou e falou com eles. Mas Deus usou o profeta para entregar a palavra para eles. É uma palavra de ânimo, uma palavra de resposta. Então, muitas vezes Deus usa alguém para falar conosco e nós falamos: será? Ou então, é fácil falar que Deus vai operar, ele não está na minha posição, ele não está na minha situação, ele não sabe o problema que eu estou, ele não conhece a dificuldade que eu passo, não sabe a situação que eu enfrento dentro de casa. Mas o Deus que está usando esse profeta para falar com você conhece a situação, sabe o problema que você está enfrentando, sabe exatamente aquilo que você precisa. Ou então diz: mas eu não confio muito nessa pessoa não. Não sei não se é Deus que tá falando, não sei não se vai acontecer não confio muito nele não. Siga exatamente o que o profeta disse, mas crendo que é o Senhor que vai fazer. Confie no Senhor e não no profeta. Às vezes a gente espera do profeta algo que é o próprio Deus que vai fazer. Olha o que o rei Josafá disse: crede no Senhor vosso Deus e estará seguro. Então quem vai operar o livramento? É Deus. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, você vai crer no profeta, porque o profeta está entregando um direcionamento, ele está entregando uma resposta, ele está revelando algo que Deus vai fazer.
Mas quem opera o livramento é Deus. Quem entra com a provisão é Deus. Quem vai fazer a diferença na sua vida é Deus. Você só precisa crer na palavra que o profeta está entregando, para que você não esforce a sua mente, para que você não se dedique em coisas que Deus já se propôs a resolver. Creia no profeta para que você receba o direcionamento da parte de Deus, para que você faça única e exclusivamente aquilo que Deus quer que você faça. E deixe que Ele faça aquilo que Ele já disse que vai fazer. Agora, quando você não crê no profeta, não crê na palavra de Deus, não crê na palavra profética que vem da boca do profeta, aí você começa a atrapalhar o agir de Deus e deixa de se esforçar em fazer aquilo que Deus mandou você fazer. E vira uma bagunça. Agora, se essa palavra que veio da boca do profeta está trazendo uma resposta para você, se ela está indo de encontro com aquilo que você esperava da parte de Deus, daquilo que está te deixando aflito ou aflita, é para você parar de se preocupar. Aí Deus vai fazer, mas enquanto Deus não faz, a pessoa fica agoniada, fica com a mente conturbada. Creia no Senhor e fique em paz. Entregue nas mãos do Senhor, porque quando Deus diz que vai fazer, Ele faz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus prometeu que vai fazer alguma coisa na sua vida, pare de se preocupar. Deus, Ele vai fazer. Ah, mas vai acabar o tempo, mas Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. Pare de se preocupar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero te pedir, Pai, para que o Senhor venha derramar o Teu Espírito Santo sobre a vida dos Teus filhos. Pai, derrama, Pai, o Teu poder e a Tua graça. Enche, Pai, com o Teu Espírito Santo a vida de cada uma dessas pessoas que está me ouvindo, Pai. Pai, que o Senhor venha derramar novos dons, que o Senhor venha derramar, Senhor Jesus Cristo, força espiritual. Que o Senhor venha fortalecer, Pai, a família deles, venha fortalecer o ministério. Que o Senhor venha dar mais sensibilidade para ouvir a voz do Teu Espírito Santo. Que o Senhor venha mover o sobrenatural em favor deles, Pai. Confirma a Tua palavra sobre a vida de cada uma dessas pessoas, Pai. Pai, que tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor venha dar uma confirmação para que eles possam confiar em Ti e crer nos Seus profetas que têm profetizado sobre a vida deles. Que eles possam entregar verdadeiramente tudo aquilo que vem contra a vida deles diante do Senhor. Que eles não se preocupem com as grandes batalhas que eles têm enfrentado, mas que eles acreditem que é o Senhor que vai mover, que vai operar, que vai entregar o livramento e a salvação na vida de cada um deles. Em nome de Jesus Cristo, que nada consiga abalar a nossa confiança em Ti, Deus. A nossa confiança nas Tuas providências, Pai. A nossa confiança, Pai, nas Tuas promessas. Em nome de Jesus. Eu te peço todas essas coisas, crendo que o Senhor vai fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Até amanhã. Em nome de Jesus.